Olá pessoal, aqui é o André Faria, sou diretor de tecnologia da Bluesoft e eu quero te convidar a conhecer o Acelerato para você poder organizar melhor o seu backlog e acompanhar a evolução do seu projeto num Kanban virtual. Entre agora mesmo em acelerato.com e crie a sua conta. Aproveite o papo reto. Sobre um assunto que muita gente acha chato, já teve na escola, teve na faculdade, mas que eu aprendi que é muito útil e venho usando isso cada vez mais, especialmente depois que a gente começou a trabalhar com BI, e lá no MBA comecei a ver uma série de coisas interessantes também sobre isso, que é a estatística. Quem de vocês já estudou estatística antes? Todo mundo, quase, de alguma forma. Quem lembra, para eu ter uma noção se eu começo do começo, se eu já vou mais para frente aqui no que eu vou falar para vocês, quem lembra o que é um histograma, por exemplo? Quem pode levantar e falar assim, não, eu consigo explicar, vem aqui na frente e dar uma aula de histograma. Não? Bom, então vou começar do início. Eu tinha dois aqui, vamos lá. Bom, o foco da apresentação vai ser conceitual. Então a gente não vai entrar no detalhe exatamente de como fazer os cálculos, né, do que é estatística, mas basicamente se dedica a coleta, análise e interpretação de dados. Preocupa-se com métodos de coleta, organização, resumo, apresentação. Às vezes a gente quer ter uma noção, entender o que está acontecendo, às vezes a gente quer fazer algum tipo de previsão, às vezes a gente quer olhar para trás para compreender melhor os fatos, para tomar decisões melhores no futuro. Às vezes a gente não tem acesso a todos os dados que a gente gostaria de ter, mas a gente tem acesso a pequenas amostras e a gente tem que fazer inferências nessas amostras para poder entender melhor como as coisas acontecem e tomar decisões no futuro. A gente também conhece bastante estatística como um jeito de enganar as pessoas, né? Por exemplo, você dá uma olhada nesse gráfico, você fala, meu Deus, que crescimento maravilhoso no faturamento e tal, né? Mas na verdade é isso aqui que está acontecendo. A única coisa que mudou aqui foi a escala, que aqui estava começando já no 89 e aqui a gente começou no 0. Então isso é muito usado para convencer vocês de coisas todos os dias. A gente usa também para poder entender proporções, né? O gráfico de pizza, por exemplo, é uma excelente ferramenta para isso, mas não para tudo. Quando as proporções são muito semelhantes, a gente não consegue entender muito bem as diferenças, ou quando a gente tem muitos tipos de categoria diferente, o gráfico de pizza também não ajuda muito a gente. Por isso a gente tem outras coisas como gráfico de barras também. E o histograma, que eu perguntei para vocês no início, é uma das coisas que a gente mais utiliza em estatística. E basicamente você atribui certos grupos para os números que você tem e mede a frequência desses números. Então, por exemplo, se a gente quisesse criar um histograma aqui de idade na Bluesoft, a gente podia coletar idade por idade e montar um histograma, sendo cada idade um grupo diferente, cada número, né, 31, 32, 33, e somar. E a gente ia ter 5 pessoas com 32, 20 pessoas com 33 e assim vai. Ou a gente pode criar grupos de 0 a 10, de 10 a 20 e somando também. A gente consegue ter uma noção de frequência olhando o histograma. Legal, aqui tem um exemplo que dá pra gente enxergar um pouco disso também. Agora eu queria falar um pouquinho para vocês sobre médias. A gente tem basicamente 3 tipos de média diferentes, mas a que a gente se refere no dia a dia geralmente é a média que em inglês a gente chama de mean, né? Ou average, né? Que basicamente é o seguinte, você tem um conjunto de números aí, por exemplo, 10, 20, 20, 21, 22, 25 e 28, e a gente quer descobrir qual que é a média dela, a gente soma tudo, divide pela quantidade, né? Essa fórmula bonita aqui, e a gente chega na média. Agora olha só, vamos imaginar que a gente quer ter uma ideia da média de idade das pessoas que participam de uma aula de Kung Fu. Vocês praticam artes marciais? Não? E aí a gente provavelmente vai se deparar com um problema quando a gente for medir a idade desse pessoal,
que é o chamado de outlier. E é aí que a média que a gente usa no dia a dia começa a ser problemática. Por quê? Os outliers são valores que são extremamente altos ou baixos em relação ao restante dos dados. Os dados estão muito dispersos de alguma maneira, ou você tem alguns dados que estão muito dispersos. E aí isso aí pode se tornar um problema. Geralmente é quando você tem mais de 2 desvios padrões para baixo ou para cima. Depois a gente vai falar disso melhor. E aí você acaba tendo médias enviesadas, né? Por exemplo, ó, dá uma olhada aqui no lance do Kung Fu. A gente tem um monte de gente com 19, um monte de gente com 20, um monte de gente com 21, mas tem os mestres lá do Kung Fu também, né? Tem um cara aqui com 145 anos de idade e um com 147. Aí o que vai acontecer com essa média aqui, né? Em que torno vai estar essa média? Provavelmente a média vai estar bem acima de 21. Na verdade, você percebe que a média não está mostrando exatamente. Qual que seria a melhor média para a gente analisar aqui? Ponderada? Entre 19 e 21. Ponderada não. Mas ponderada você fala de multiplicar cada número pela... Como que seria? Tem uma outra forma, vou mostrar aqui para vocês. Quando a gente monta um histograma, a gente vai ter esses formatos aqui, né? Quando ele fala que está o skewed aqui, é quando está muito puxado ou para a esquerda ou para a direita. Nesses casos são os casos que a média não funciona tão bem. A média funciona muito bem quando você tem uniformes assim, né? Quando você tem uma curva normal. Se a gente ignorasse esses outliers aqui, a média provavelmente ia estar bem próxima aqui de 20, né? Concordo? Esses aqui são os problemas. Então aí é que não funciona muito bem. Por isso que a gente tem a mediana. A mediana basicamente é o seguinte. A gente vai pegar o número do meio. Quantos números a gente tem aqui? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qual que seria o número do meio aqui? 21. O 21 seria o quarto número. Quando a gente tem número 21, quando a gente tem os números pares, a gente pode somar os dois e fazer a média normal dos dois do meio. Quando você tem números ímpares, é só pegar o número do meio mesmo. Nesse caso fica bem mais representativo, certo? A aula de dança. A idade média é 17. Aí a gente tinha o Bolha, na época que eu montei essa apresentação na Lusoft, é um personagem que vai aparecer várias vezes ao longo da apresentação. O Bolha achou que seria uma boa para ele, fazer aula de dança. Ele pediu, primeira coisa que ele pediu no telefone, ele ligou, pediu informação, falou assim, bom, qual que é a média da idade das alunas mulheres? Falou assim, 17 anos. Ele falou, legal, vou participar. Olha só a mediana, a gente tem aqui as idades e tem a frequência. 17. Só que olha só o que aconteceu, a gente tem um monte de criancinha e um monte de senhorinhas, né? Ou não são senhorinhas, né? São mulheres aí na idade, na flor da idade. E a gente chega numa mediana de 17, que não representa bem a média também, vocês concordam? Se a gente fizer aqui uma média normal, não vai resolver o nosso problema. Se a gente fizer a mediana, não vai resolver o nosso problema. O que resolve o nosso problema? A moda. Exatamente. A moda nada mais é do que o que tem a maior frequência dentro da nossa distribuição. Esse histograma aqui é um histograma bimodal. Por que ele é bimodal? Porque ele tem duas modas. Quais são as modas aqui? Nesse caso, o 2 aqui e o 32, exatamente. Os números não estão bem centralizados ali, mas está valendo. A gente tem duas modas. Quando a gente tem duas modas, não adianta fazer nem a média normal, nem a mediana. Então, para encontrar a moda, basicamente, a gente tem que encontrar onde que está a maior distribuição ali dentro. Então, isso é só para poder entender o que eu ia falar depois. Mas... Deu para entender o que é histograma? A gente consegue enxergar como é que os dados estão distribuídos? Deu para entender o que é média normal? A gente soma tudo, divide pela quantidade. Mediana é o número do meio, a gente põe tudo na ordem, pega o do meio. Se tiver número par, faz a média normal dos dois do meio. E a moda são aqueles que aparecem mais vezes. Por isso que a gente fala que alguma coisa está na moda, porque todo mundo está indo por aquele caminho. Se a gente fizer uma distribuição
das mulheres que estão utilizando jeans aqui na sala, por exemplo, vai estar super na moda, porque a maioria está usando jeans, entendeu? Contando o Adriano também ali no grupo feminino, no caso. Então, se a gente tivesse um grupo dividido, a gente poderia ter também uma situação bimodal. Legal. Soares, quanto tempo eu tenho? Senhor, Soares, tem 10 segundos. Tenho 10 segundos, então eu concluo a apresentação. Muito obrigado. Não vou estourar. Mas, bom, só para dar uma, de repente, motivar vocês a virem na próxima, ou não, né? Ou motivar a não virem. A gente vai usar isso que a gente falou, né, de média simples, de outliers, de mediana e de moda e tudo mais, para daí a gente poder, de fato, começar a tirar conclusões em cima de dados de verdade. E aí a gente tem, inclusive, aqui um treinador especial da equipe Taurus que fez parte da nossa pesquisa estatística. Legal, pessoal. Obrigado, viu?